profeta Isaías. Isaías, nós lemos 7. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, do verso 1 ao verso 7. Passo a ler. Mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon e de Naftali, mas no futuro ele tornará famosa essa região, que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica no lado leste do rio Jordão, isto é, a Galiléia dos pagãos. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz, a luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste este povo e lhe deste muita felicidade. Eles se alegraram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas, ou como os que repartem as riquezas tomadas da guerra. Tu arrebentaste as suas correntes de escravos, quebraste o bastão com que eram castigados, acabaste com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabaste com os midianitas. As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Os irmãos podem se assentar. Senhor Jesus, continua nos iluminando. Continua falando conosco nesta manhã. Que saiamos daqui edificados por Ti, que olhando as coisas do passado, possamos ver a Tua mão, que olhando a igreja do presente, possamos ver a Tua mão, e que ao pensar sobre o futuro, não façamos isso de maneira alguma, sem antes pedir a Tua orientação, crendo que Tu és Deus soberano, que nos guiaste pelo passado, conduze-nos pelo presente e certamente terminará a boa obra que começaste. Ilumina-nos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero tratar com vocês hoje o tema 123 anos proclamando o reino de Cristo. Esse texto de Isaías, ele é um texto profético, assim como todo livro, e ele dá um anúncio, ou ele prenuncia a vinda do Messias, a vinda de Jesus, o Filho de Deus, o Verbo eterno encarnado, aquele que se fez homem e habitou entre nós. Nós temos várias passagens no Antigo Testamento que falam, que prenunciam a vinda de Cristo, a encarnação de Cristo, e Isaías, ele é até considerado o profeta messiânico ou profeta evangélico, porque ele trata sobre o evangelho em praticamente todos os seus capítulos, apontando para Cristo. E esse texto, esses 7 versos que lemos, são os mais conhecidos. E geralmente, esteja passando pela sua cabeça agora, geralmente esse texto é usado em época de advento, de Natal, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Aí você pode perguntar, por que será que esse texto vai ser usado na pregação sobre o aniversário da IPI? E a resposta é simples. Esse texto prenuncia, fala, anuncia sobre o início de um reino espiritual. E ele demonstra que qual vai ser o rei que vai governar esse reino.
E isso é muito interessante porque o propósito da Igreja de Cristo, seja a IPI do Brasil, sejam as demais denominações bíblicas, cristãs, fiéis, o objetivo da igreja é anunciar o reino de Deus. E a partir desse texto temos acesso a essa informação preciosa. O que é o reino de Deus? Mesmo que de maneira implícita e de maneira explícita, ele afirma quem é esse rei. O descendente de Davi, aquele que será pai, conselheiro, príncipe, pacificador, aquele que vai cumprir todas as coisas que o zelo de Deus garantiu, como diz o verso número 7. Mas enfim, ele está falando de um reino, ele está falando de um rei futuro. A gente precisa lembrar que Isaías, ele viveu aproximadamente 700 anos antes de Cristo. E é o profeta que mais fala sobre Jesus. Ou seja, daí entendemos a realidade de Deus. A realidade de Deus é diferente da nossa porque é uma realidade eterna. Para Deus não existe passado, presente, futuro, é uma coisa nossa isso. Deus é eterno e ele estabelece a vontade dele. E a vontade dele é certa, é certeira, e nós podemos ter convicção dela. Como vimos na escola dominical, mesmo antes de Jesus nascer, ele já era o Salvador. Jesus é eterno. Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi estabelecido por Deus, pela vontade soberana do Pai desde antes da fundação do mundo, para ser o nosso Rei, o nosso Salvador. E como povo de Deus, no passado, como igreja de Cristo hoje, o nosso dever, a nossa missão é compartilhar sobre o reino de Cristo, esse reino que implicitamente nos é apresentado a partir do capítulo 9 de Isaías. Reino de Deus é uma palavra que consta na Bíblia toda. No Antigo Testamento, você encontra mais reinado de Deus, que é Deus exercendo o seu governo sobre o seu povo. Exerceu sobre os primeiros pais, sobre os patriarcas, nas peregrinações do povo. Mesmo o povo tendo seus reis humanos, Deus permanecia sendo seu soberano rei e senhor. Conduziu o povo para vitórias, repreendeu o seu povo e o castigou quando foi necessário como pai amoroso, mas também rei. Mas o que importa é que ele sempre governou o seu povo. E a nossa missão é compartilharmos sobre esse rei. No Novo Testamento, a gente ouve com mais precisão o termo reino de Deus. Porque a gente ouve sobre o Kyrios, o Senhor Jesus, que é uma espécie de rei. E o reino de Deus é comentado várias vezes nos evangelhos. Reino de Deus não é comida nem bebida, mas fazer a vontade de Deus. Essa explicação toda de reino de Deus é encontrado tanto nos evangelhos como nas cartas, em todo o Novo Testamento. Jesus pregou sobre o reino de Deus. Eis que ele é chegado. Os apóstolos aprofundaram nas cartas, dizendo o que é esta realidade de reino. E hoje estamos aqui, numa igreja mais do que centenária, completando seus 123 anos, com o objetivo de explicar qual concatenação o reino de Deus tem conosco hoje. E é sobre isso que eu quero tratar. Em primeiro lugar, o reino de Deus, ele não é um local, ele não é uma geografia, uma geopolítica, um país que tenha alguém entronizado, um rei, um monarca, uma família real. Não, o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é uma realidade. Realidade de vida, realidade espiritual. É uma realidade a partir da qual coisas eram de uma forma e passam a ser de outra. E a gente pode acompanhar isso já no início do texto. Vamos voltar lá. Mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. Ou seja, em primeiro lugar, a gente aprende que quem era aflito, ao acessar o reino de Deus, ao fazer parte do reino de Deus, já não é mais aflito. Essa aflição vai embora. No passado, Deus humilhou certas terras, como as terras de Zebulon e de Naftali, terras mais ao norte.
Lembra da Galileia dos gentios, terra de gente misturada, terra de gente que não tinha pedigree, era humilhada no passado, mas depois foi a terra que o nosso Senhor Jesus iniciou o seu ministério. E ele, por sua própria glória, abençoou a terra da Galileia. Então aquela terra, outrora desprezada, agora se fez abençoada, se fez bendita por Deus. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. Então, além de as pessoas serem aflitas, não estarem mais, quem andava nas trevas agora viu luz. Olha como as realidades mudam quando a gente está no reino de Deus. Tu aumentaste este povo e lhes deste felicidade. Aqueles que viviam na tristeza também passam a viver na felicidade. Então podemos chegar à conclusão que esse reino é o reino da... Quem era aflito já não é mais. Quem vivia em trevas agora vive na luz. Quem era infeliz agora é infeliz. E ele explica isso de uma maneira maravilhosa. Fica tão feliz como o soldado que recebe o despojo da guerra, como o vitorioso. E sabe por que veio essa felicidade, essa luz, essa vitória toda? Porque um menino nasceu. Essa é a grande notícia desse texto. Um menino nasceu. Aqui está o cerne do evangelho e o cerne do reino de Deus. O reino de Deus é a realidade em que Cristo é o cabeça, em que Cristo é o governante. Como eu te disse, ele não é um lugar. Aí você pode se perguntar, se um reino não é um lugar, o que é? É uma revolução. É uma nova maneira de viver. É uma nova condição de pensamentos e de atitudes. É um novo estado de coisas, em que éramos de uma forma totalmente diferente. Encontramos Cristo, e a partir de Cristo, essa realidade muda completamente. Todos nós, antes de Cristo, vivíamos nas trevas, e agora nós temos luz. Vivíamos na região da sombra da morte, e hoje temos vida. Vivíamos infelizes, e hoje somos felizes. Talvez no passado, como as terras de Naftali, Zebulon, Galileia, éramos humilhados. Hoje em Cristo somos dignificados. Ele nos dá dignidade. Ele nos dá a verdadeira felicidade, o verdadeiro motivo de ser pessoa, de ser família, de ser igreja. Ele nos ressignifica. Isto, meus irmãos, é fazer parte do reino de Deus. Isto é o reino de Deus, uma ressignificação. Quando Jesus entra nas nossas vidas, tudo que era velho se passa, todas as agruras ficam no passado. E apesar dos problemas da nossa vida, vivemos uma vida de paz, de luz, de felicidade e de dignidade no Senhor. É isto o que esse texto está nos explicando. Que as nossas realidades mudam. Então, o reino de Deus, em primeiro lugar, é a condição, a nova condição que vivemos com Cristo. Em segundo lugar, aprendemos que Jesus, de fato, é esse rei, o rei que governa esse reino. Se o reino de Deus é essa nova condição, essa nova realidade, ele precisa de um rei, alguém que nos governe, alguém que nos ressignifique, alguém que nos dê essa nova condição de vida. E esse alguém é Jesus. E ele explica isso muito bem. Ele fala, pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Agora ele dá o dado correto. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão justiça e direito desde o começo e para sempre. Jesus é o descendente do rei Davi. Ele é o descendente da tribo de Judá. Ele que teve palavras de paz em meio à guerra. Ele teve palavras de justiça em meio ao
caos da religião e da sociedade da sua época. Ele, inclusive, teve palavras de justiça para salvar aqueles que não eram justos. Esse é o poder do Evangelho de Cristo. Essa é a porta de entrada do reino de Deus. Pois ele pôde, pelo seu sangue, justificar mesmo aquele que nem justo por natureza era. Ele nos conferiu essa condição. Ele nos apresentou lavados e redimidos diante do Pai. E Ele reina as nossas vidas. Ele nos levanta quando caímos. Ele corrige os nossos erros. Ele muda a nossa maneira de pensar. Ele muda a nossa maneira de falar e de existir. Ele tira as nossas trevas. Ele tira as nossas infelicidades. Ele tira tudo aquilo que nos afasta de Deus e nos introduz numa nova realidade, chamada Reino de Deus. Descrita no Antigo Testamento, descrita no Novo. Talvez não saibamos definir da melhor forma possível, mas o que podemos chegar à conclusão é que nunca fez tanto sentido aquelas iniciais que a história grafa em seus livros, AC, antes de Cristo, DC, depois de Cristo, porque realmente é assim. Não é só para contar os anos, mas para contar a nossa história. Antes de Cristo, éramos uma coisa, e depois de Cristo, somos, para a honra e glória do nome dele, uma coisa completamente diferente. Somos lavados, somos perdoados, somos ressignificados, somos renovados, vivificados novamente, pelo poder precioso dele, que muda a nossa maneira de viver. E o texto conclui dizendo que o zelo do Senhor, o amor do Senhor, garantiu com que tudo isso acontecesse. Lá no final do verso 7, tudo faz parte da providência de Deus, que é uma das doutrinas também mais caras da nossa fé reformada, a doutrina da providência divina. Além de prover coisas, além de prover situações, épocas, reis, governantes, situações, perdão, salvação, Deus também proveu uma pessoa, o seu Filho. A gente ouve muito por aí nas canções evangélicas o termo Yahvé Tzidkenu, que é aquele Deus da justiça, e também a gente ouve sobre Jeová Jireh, que é o Deus da provisão. A gente ouve esses nomes por aí, né? Aí o pessoal fica usando isso de Jeová Jireh só para provisão material. É porque o Senhor vai prover minha casa, vai prover meu carro, vai prover o meu sustento. Sim, Ele provê também, mas o Jeová Jireh, descrito nas Escrituras, é o Deus que provê Cristo. Cristo foi a maior providência de Deus, que Ele tomou em nosso favor. Deus proveu o seu Filho, muito mais do que coisas pormenores do nosso dia a dia. Se temos chance nessa vida de vivermos bem e de sermos reconciliados com Deus, foi porque Jesus foi providenciado. Essa foi a grande providência de Deus. Ele providenciou o seu Filho para reinar com justiça, com paz e com misericórdia sobre nós. Nós temos que louvar a Deus por Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Este é o reino de Deus, está apresentado para vocês. Uma condição, uma nova vida, uma ressignificação. Em toda a história, o povo de Deus precisou anunciar esse reino e anunciar o seu rei. E como igreja também é a nossa função. Por que eu estou tratando deste assunto hoje? Porque há 123 anos atrás, coube a alguns pastores e alguns presbíteros defenderem os valores do reino de Deus. O valor da comunicabilidade, da missão da igreja de transmitir fielmente o evangelho na linguagem do povo. Como já aconteceu lá atrás com Lutero, como já aconteceu lá atrás com Almeida,
e tantos outros. Os pastores presbiterianos, frutos da missão de Simonton, que chegou aqui na segunda metade do século XIX, eles sentiram a necessidade, eles e alguns presbíteros liderados pelo reverendo Eduardo Carlos Pereira, de ter uma igreja brasileira que se comunicasse com eficácia ao povo brasileiro e que educasse os filhos dos crentes brasileiros, para que eles discipulassem, para que eles espalhassem esses valores do reino de Deus. É por isso que esse texto é muito caro e muito importante para nós, porque a função da igreja ainda hoje é fazer com que os lugares humilhados sejam exaltados. A função da igreja é fazer onde haja trevas nascer luz, onde há tristeza nascer felicidade e onde há morte produzir vida. Essa é a função da igreja. Se a igreja apenas existe e não proporciona essas realidades, ou não é um canal para tal, ela está fadada à morte ou à obsolescência, a ser inútil. Somos ainda hoje chamados a fazer a diferença, a sermos relevantes, a gerar mudanças substanciais onde estamos inseridos, com quem lidamos, com quem conversamos, com quem trabalhamos, com quem estudamos, porque a igreja não é só a alvenaria, somos nós, pessoas de carne e osso, pessoas que conversam, pessoas que têm famílias, pessoas que se relacionam. Quando foi a última vez que você convidou alguém para ouvir essa mensagem, para vir à igreja? Convide um amigo, um colega, busque espalhar, busque orar pelas pessoas, busque estar junto e proporcionar Cristo através de um acolhimento, de um abraço, de uma resposta. Isto também é disseminar os valores do reino de Deus. Isaías descreve um reino e seu rei. E hoje, dotados desta informação, temos que compartilhar esta cidadania. Muitas pessoas hoje buscam cidadania europeia, né? Procuram um advogado, vão lá ter uma audiência, ou então vão direto no consulado, ver a documentação necessária para ter essa cidadania. O reino de Deus é o reino mais importante do mundo. E além do mundo, é o reino mais importante de toda a eternidade, e nós somos cidadãos desse reino, e podemos tornar outros também cidadãos desse reino, através de relacionamento, discipulado. E isto conta muito da história da nossa igreja, que queria uma igreja, que os nossos precursores queriam uma igreja que falasse a linguagem do povo, que o povo a entendesse, que fosse governada pelos seus, para que buscasse uma identidade própria. E essa identidade foi possível, hoje estamos aqui. Somos humanos, ainda temos os nossos pecados, tropeços, mas somos uma igreja que busca a cada dia ser parecida com Jesus. E deve ser assim mesmo, para continuarmos difundindo os valores desse reino. Então, meus irmãos, esse texto é maravilhoso, porque ele nos fala da realidade de ter a Cristo e de reconhecer em Cristo o seu Rei. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. Estamos nesse reino e temos tudo para abençoar outras vidas a partir dessa igreja. Para encerrar essa mensagem, eu quero compartilhar com vocês uma frase do reverendo Eduardo Carlos Pereira, que é o fundador da nossa denominação, o cabeça desse movimento, que buscava essa autonomia nacional, precisou entrar em alguns embates, defender alguns valores. Algumas coisas estavam destoadas com a Bíblia e ele precisou defender, ele precisou movimentar esforços dos seus pares. E ele deixou uma frase muito bonita em um sermão que ele pregou em 1919, no 31 de julho. Ele disse assim: a igreja de São Paulo, a primeira IPI de São Paulo, que é a igreja mãe da nossa denominação, a primeira IPI de São Paulo encabeçou um projeto que libertou muitas pessoas e abriu a mente de muitas pessoas
para as verdades do reino de Deus. Aí ele colocou uma vírgula e disse assim: espere esta igreja também ser a primeira a ser atacada pelas flechas de Satanás. Talvez seja uma frase desanimadora a uma primeira escutada, mas ela também nos enche de importância. Toda igreja que quer defender os valores do reino de Deus, que quer ser relevante, ela vai ser atacada pelas coisas desse mundo, pelas coisas espirituais, não importa. Mas isso significa que nós estamos no caminho certo. Isaías, este profeta evangélico, que pregou sobre o reino de Deus, anunciou o Messias, o Cristo que viria, ele foi perseguido. Outros profetas também foram perseguidos. João Batista foi perseguido. Jesus foi morto na cruz. Se esta igreja deseja ser fiel ao reino de Deus e aos valores desse reino, ela vai ser atacada, com certeza. Mas nenhum ataque é o final da história. Se ela é atacada ou for atacada, é porque ela já é mais do que vitoriosa. É porque ela já está cumprindo o seu papel de espalhar os valores de luz, os valores de felicidade, os valores de honra, os valores de dignidade que só o Senhor Jesus pode nos proporcionar e proporcionar a tantos quantos cruzem com essa igreja. Que Ele a cada dia nos dote de forças, de vigor, que a cada dia Ele nos abençoe, para que como igreja local e como denominação continuemos a propagar, a disseminar os valores do reino de Cristo. São 123 anos anunciando esse reino. Se Deus quiser, até que Ele volte, que venham mais. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, obrigado por Tua graça. Obrigado pelos profetas que, fiéis a Ti, anunciaram os valores do Teu reino, anunciaram sobre o Teu Filho e a vinda dEle. Obrigado por Tua igreja que nasceu contigo mesmo, dando aquela grande comissão. Obrigado pelos apóstolos, pelos pastores, líderes, em vários séculos que se mantiveram fiéis a Ti. E hoje nós estamos aqui, também com essa mesma responsabilidade de como segunda IPI de Campinas, como presbitério de Campinas, como IPI do Brasil, também temos a responsabilidade de continuarmos a defender os valores do Teu reino. Que a começar por nós, que possamos viver essa experiência, que possamos ser dotados deste poder que só o Teu Espírito Santo pode dar. Que esta igreja, Pai, em locais desonrados, que ela possa trazer a Tua honra. Que onde houver trevas, ela possa levar luz. Que onde houver infelicidade, que ela traga felicidade através do Teu evangelho e da mensagem dele. E onde houver morte ou sombras de morte, que a Tua igreja aqui neste lugar leve vida. Que o Senhor nos incomode com essa mensagem, nos use, nos dote de poder. E que louvemos a Deus por mais um aniversário da nossa denominação, mas que queiramos muitos anos mais continuarmos a ser fiéis a Ti. No nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor.